Não há dúvida que vivemos em tempos muito interessantes, particularmente na questão tecnológica. Se nós lembrarmos da Guerra Fria, nós vamos nos recordar que muitos dos eventos e muitas das tecnologias que nós temos hoje em dia são resultado daquele período de competição entre Estados Unidos e União Soviética. É só nós olharmos a nossa casa, por exemplo, e pensarmos na questão do forno micro-ondas, a internet, uma série de coisas que são derivações e resultantes desta busca pela inovação tecnológica. E nós sabemos que quanto mais industrializado o país, maior é a quantidade de inovações tecnológicas que ele tenderá a realizar. No século XIX, o grande país industrializado era a Inglaterra e de lá surgiram muitas inovações. No século XX, nós tivemos os Estados Unidos e no século XXI, não há dúvida de que a China tem assumido um papel cada vez mais preponderante nesta questão de tecnologia. Por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, a tecnologia garante à China uma possibilidade de ter uma preponderância global mais relevante. Em segundo lugar, porque a China consegue, através da tecnologia, alcançar melhores resultados econômicos. A Einstein se atribui àquela famosa frase de que se você misturar os mesmos ingredientes, você obterá necessariamente as mesmas coisas, e seria insanidade achar que seria diferente. Da mesma forma, a China, para subir a sua renda média, precisa de tecnologias disruptivas, justamente para que consiga aí um mercado global para a compra dos seus produtos resultantes de inovação e de tecnologia. Isso também é importante para o mercado doméstico, que se fortalece à medida que novas tecnologias são implantadas e a população passa a viver melhor em razão daquilo que tem acontecido. E uma das coisas mais importantes que nós temos notado, um dos Sputniks, né, lançados pela China, tem sido, sem dúvida, a questão do carro elétrico, que nós vemos hoje em dia um crescimento enorme no Brasil, de várias marcas chinesas, e que são importantes porque o carro elétrico representa uma série de inovações tecnológicas, mas que tem impactos geopolíticos muito importantes. É claro que muita gente tem sido aí contrária à China e tem falado justamente, apregoando e tem apregoado justamente um fim do crescimento chinês, o eventual colapso da China, mas o que nós vemos é que a China tem liderado em muitos assuntos relevantes nesta questão de tecnologia. E no carro elétrico, isso é particularmente importante porque resolve alguns problemas chineses em particular. Vamos pensar em primeiro lugar a questão da poluição. Nós sabemos que a China, ela interiorizou a poluição global justamente como uma forma de industrializar-se. Então, a China se tornou o país um dos mais poluídos do mundo e que tem aí feito nas duas últimas décadas uma série de movimentações no sentido de reduzir a poluição, criando corredores verdes, mudando fábricas de direção e, inclusive, desenvolvendo novas tecnologias nesse sentido. E nós não podemos deixar de levar em consideração que o processo de despoluição, a redução da poluição, é algo muito importante para o governo chinês, inclusive para a legitimidade do próprio Partido Comunista da China, que tem ali como uma das suas missões principais criar o bem-estar da sociedade chinesa. Em segundo lugar, a China tem, desde a década de 90, dependência do petróleo. A China, diferentemente dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump tem ressaltado isso, não é um país que tem capacidade plena de produção de petróleo. E é por essa razão que, quanto mais petróleo a China necessita consumir, em razão do seu crescimento econômico, maior é a dependência desta riqueza, desta commodity, e nós sabemos que a commodity de petróleo não tem um preço fixo, não é um preço comercial, mas é um preço basicamente político, e
ao se tornarem ali os principais produtores de petróleo no mundo, os Estados Unidos passam a ter também uma influência muito maior na questão da administração do ouro negro. Então é importante ressaltar esse aspecto nesta questão. Em terceiro lugar, nós observamos também que existe uma tentativa de vários governos de reduzir a sua dependência do dólar norte-americano. E é por essa razão que até mesmo a China pensa neste processo de não de substituição, mas de criação de uma alternativa ao dólar, e que isso seja feito de uma maneira tranquila e que funcione, não prejudicando os interesses da China, que é um dos grandes países que tem aí uma quantidade enorme de reservas em dólares e que tem nos Estados Unidos também um parceiro econômico relevante. E nós sabemos que estas três coisas são importantes para que a China avance na questão do carro elétrico. Para o mundo é muito importante também, porque nós temos aí alguns aspectos muito relevantes a levar em consideração. Em primeiro lugar, não há dúvida, a redução do CO2, que é verdadeiramente uma das grandes preocupações em razão do fenômeno que se tem constatado nos últimos anos de mudança climática, embora muita gente seja contrária, até nós possamos compreender os argumentos, mas é uma questão que preocupa, não somente pela situação da mudança climática, mas pela própria poluição, que faz mal a todos os seres humanos. Em segundo lugar, a questão do dólar. Existe aí uma ideia e um reconhecimento de que os Estados Unidos, de alguma forma, têm se utilizado do dólar de uma maneira exorbitante, no sentido de utilizar o poder da moeda para alcançar seus objetivos, prejudicando aí muitos países que lhes são contrários dentro da sua atuação e dentro da sua própria governança local. Então, nós sabemos que os países não produzem dólares, só os Estados Unidos produzem dólares, e para conseguir dólares você precisa ou tomar emprestado, ou exportar mais, ou receber investimentos. E são coisas complicadas, e nós sabemos também que o mercado de petróleo é um mercado denominado em dólares. Então, quanto menos petróleo for consumido pelos países, e aqui nós estamos dizendo uma coisa importante a ser enfatizada, não significa que o petróleo vai se tornar irrelevante, mas o peso da conta petróleo em dólares, certamente com o carro elétrico, é bem reduzido. E é por essa razão que muitos países começam a olhar para a questão do carro elétrico de uma maneira estratégica. Também muito mais barato, afinal, a riqueza do petróleo, a riqueza que é gasta com a aquisição de petróleo passa a ser mais ou menos resolvida dentro de um contexto interno. E no caso brasileiro, que tem aí uma matriz energética limpa, nós poderíamos utilizar melhor, inclusive, a questão desta poupança de petróleo, que não seria mais necessária, não a poupança somente do petróleo, né, que nós poderíamos guardar aí como uma fonte estratégica no futuro, mas também a questão dos dólares, que deixaríamos de ter a necessidade de gastar. O Brasil produz petróleo, mas também tem a questão do refino externo e um mercado denominado em dólares, e isso todo mundo sabe que prejudica muito a questão inflacionária, a questão de controle de preços e a estabilidade do mercado. E, por fim, a questão do carro elétrico também é um ponto relevante para os chineses, no sentido de demarcar a sua chegada à corrida tecnológica e uma chegada com uma grande vitória. Afinal, o carro chinês é considerado, e eu não sou o único que está dizendo isso, em matéria de qualidade, muito mais avançado tecnicamente, muito mais avançado tecnologicamente e sem concorrentes internacionais que consigam fazer algo equivalente. Então a China conseguiu aí aquilo que a Mercedes, a BMW, a Lamborghini conseguiram no passado. Estão criando carros de extrema capacidade como veículos
e tornando-se atrativos e, com certeza, melhorarão na tecnologia nos próximos anos. Claro que haverá argumentos contrários, dizendo que os chineses vão utilizar isso como uma maneira de espionar as pessoas, mas são argumentos que não fazem nenhum sentido quando nós começamos a olhar a importância que o carro elétrico assume para a China e também para o mundo. E, por fim, obviamente não podemos esquecer que haverá um lobby muito grande das empresas tradicionais no sentido de minar qualquer possibilidade de concorrência internacional. Infelizmente, o liberalismo e o capitalismo e a concorrência só são realidades até a página 2 do livro.